Só um minutinho, tá gravando. Joguei mais perto, um pouco. Amarrar os cabelos aqui. Era o que eu esperava? Ela é, na verdade, mais do que eu esperava. O que é bom. Gente, boa noite. Vou pedir para todos ligarem o microfone. Podem deixar suas câmeras ligadas, tá? Se quiserem. Eu particularmente prefiro, porque eu vejo o rostinho de vocês. Se tiverem dúvidas, me interrompam, tá? Por favor. Isso, ótimo. Todos os áudios desligados. Só ligue o seu áudio se você, né, precisar falar comigo. Isso, vamos lá. Então, nós estamos continuando exatamente onde nós paramos na disciplina presencial, né? Agora nós estamos pelo sistema remoto. E o nosso próximo tema é esse, que é a dor, né? O problema da dor. Essa matéria ela é muito grande, densa, então eu dividi ela em duas etapas, tá? Hoje é a parte um pouquinho mais maçante, porque nós vamos ver uma introdução, vamos ver a cronologia, né, dos estudos, vamos ver um pouquinho da parte da neurofisiologia, que foge um pouco, né, da nossa área, mas que a gente precisa passar por ali para entender alguns aspectos. E aí, na próxima live, que nós vamos ver o aspecto, vamos colocar, da estrutura, né? Como cada estrutura vivencia a dor, né? Que seria a neurose, a psicose, mas isso na próxima aula. Que eu acho que é daqui 15 dias, porque semana que vem, quinta e sexta, nós vamos seguir o calendário do feriado, tá? Então, não, perdão, vocês eu dou aula na terça, né? Então, vocês, a semana que vem, terça-feira, a gente vai estar vendo a continuidade. Então, vamos lá. Página 165 e 166 é onde eu estou. Lembrando que o meu livro ele é uma edição antiga, eu mandei a imagem para vocês, na biblioteca tem. Aí na biblioteca é uma edição mais nova, vocês precisam localizar lá qual é o capítulo que está falando sobre a dor. O texto é o mesmo, tá? Muda a ordem, porque a edição nova eles incluíram mais material. A primeira questão, a dor como uma paixão. Oi. Tem como você mostrar a capa? Tem como você mostrar a capa do livro de novo? Porque eu não tinha dado conta que a reunião tinha começado depois que eu fui ver. Eu não mostrei ainda não, mas eu posso mostrar que ele está aqui pertinho de mim. Pelo menos a minha versão é essa, ela é mais antiga, eu não sei se a capa mudou. É do Júlio de Mello. Tá. O primeiro slide também tem a referência bibliográfica. Ô, Jaque. Oi. O outro livro é esse aqui, né? Isso. É a capa nova, né? Isso. Esse mesmo, né? Isso aí. É a mesma coisa, só que a ordem é diferente porque tem mais conteúdo, tá? De assuntos novos, tá? Não mais conteúdo desse assunto aqui. Então, vamos lá. A dor como paixão da alma, concepção de Aristóteles que influenciou por 2000 anos. Implicou um atraso, vindo aqui para o lado direito, um atraso na pesquisa neurológica e psicológica. O que significa isso? A dor como uma paixão da alma. Gente, tem algum microfone ligado? Desliga aí, por gentileza. Como paixão da alma, está excluindo a dor como um aspecto orgânico, como um aspecto psíquico, como a audição, o olfato, o paladar. Por quê? Esses sentidos, eles têm um órgão correspondente, né? A audição, o ouvido, né? O paladar, a boca, a língua e por aí vai. E a dor, o que seria o órgão correspondente? Hoje nós sabemos, né, do ponto de vista biológico, fisiológico, que a dor está associada primeiro à pele, né? O órgão pele que recebe o estímulo primeiro da dor, e depois os outros tecidos, né, internos, como as vísceras, né,
os órgãos ocos, a musculatura lisa, todos eles são receptíveis e transmissores da dor, né, se eles estiverem afetados. Mas nesse momento aqui de Aristóteles, por não ter a percepção, né, teórica e científica de qual órgão que é responsável pela dor, ele foi colocado em segundo plano, né, como algo da paixão, assim como o sofrimento, né? Então não ficou passível de estudo. E isso prejudicou muito, porque se era uma paixão da alma, não precisava ser estudado. Então pouco se sabia sobre a dor. Aí eu coloquei aqui, inclua-se aqui a percepção do cristianismo também. Em que a percepção da dor no cristianismo prejudicou também os estudos? No cristianismo, a dor ela é atrelada a duas concepções, uma positiva e uma negativa. A positiva é de que a dor purifica, né? A dor traz ao sujeito uma condição de santificação. Então, se o sujeito ele está cometido de dor, essa dor não deve ser retirada dele, né? Porque ele está no seu processo de purificação, até nós chegarmos no autoflagelo, que é a provocação da dor, né? Como meio de superação das suas fragilidades. E a outra concepção, que é a negativa dentro do cristianismo, é a dor como castigo, né? Se o sujeito está cometido de uma determinada doença e ele está sofrendo, ou ele está se purificando, ou ele merece, né? A dor é merecida, né? O sujeito ele está sendo punido pelos seus pecados, ele está sendo punido, né, pelo mal que ele fez. Então, o sujeito não deve ter o alívio da dor, né? Então, todas essas concepções, tanto aristotélica quanto a positiva e negativa do cristianismo, atrapalharam muito o avanço das pesquisas, tanto do ponto de vista neurológico, né, onde nós vamos ter os psicofármacos que vão aliviar a dor, e do ponto de vista psicológico, de compreender de uma forma científica como que a dor se instaura. Depois nós caminhamos para a segunda metade do século XX, nós damos um salto aí enorme, né, no tempo, onde nós temos a teoria da dor como sensação. O que é isso? A dualidade entre sensação e reação emocional. Aqui nós já temos uma caracterização da dor enquanto uma caracterização científica, tá? Mas o que a gente ainda deixa de avançar? Uma dicotomia cartesiana. O que é isso? Uma separação entre as coisas do corpo e os fenômenos psíquicos, como se eles não tivessem uma correlação, né? E o que é também um prejuízo, que hoje não é a concepção que nós trabalhamos. Que concepção que nós trabalhamos hoje? O sujeito ele pode estar cometido de uma dor fisiológica, ela teve sua origem no corpo, ela vem por exemplo, a presença de um tumor, a presença de uma fratura, e nós sabemos que isso tem um aspecto psíquico. O que é o aspecto psíquico? Como que esse sujeito vai se relacionar com essa dor, né? Ele vai falar da dor, ele vai gritar diante da dor, ele vai silenciar, ele vai pedir ajuda, ele não vai pedir ajuda, ele vai sentir que a dor foi merecida, ele vai sentir vítima dessa dor. Então, nós temos os aspectos psíquicos dessa dor fisiológica. Ou o contrário, né? Quando não há uma base fisiológica, nós vamos ver isso daqui a pouco, as doenças, né, psicogênicas, e o sujeito tem uma dor real, ela só não tem uma base orgânica, mas ela é real. Só que você faz os exames e não acha nada. Então, esse sujeito tem que compreender, através de um tratamento psicológico, que é a relação psíquica, o fenômeno psíquico que está fazendo com que aquela dor apareça, que aquela dor faça-se um registro nele. Ou seja, não há como nós separarmos corpo e alma. Porém, lá na segunda metade do século XX era assim. Agora nós caminhamos, né, para a letra C. A dor é uma experiência desagradável, sensitiva e emocional. Olha só, é do corpo, ela é sensação, mas ela também é emoção. Como é que eu falo dessa dor? Como é que eu registro essa dor? Como é que eu simbolizo essa dor? Associada com lesão real, né? Aquela que pode ser constatada por um exame, seja ele clínico ou de imagem,
clínico ou de imagem, ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos dessa lesão. O que é descrita em termos dessa lesão? Quando a dor não pode ser comprovada. Eu só posso falar dela, mas eu não posso provar a existência dela. A fibromialgia é um exemplo, né? Uma dor que eu descrevo ela em termos de lesão. O que é isso? Nossa, é uma dor horrível, parece que está um alicate esmagando as pontas dos meus dedos. É muito comum a gente ouvir isso de paciente com fibromialgia. Ele vai fazendo metáforas, né, para ele descrever em termos de lesão. Mas a lesão em si, você olha, a monta inteira. Muito bem. Sempre existe dor quando se queixa dor, com exceção dos simuladores. Esse conceito que eu passei para vocês aqui é do órgão, né, que cuida da produção científica da dor. Foi escrito em 1979. É com a concepção que nós trabalhamos hoje. E olha essa frase: sempre existe dor quando se queixa dor. Né? Eu acho isso aqui extremamente importante. Pode falar, Tamira. Já que essa questão dos simuladores seriam pessoas que meio que simulam uma dor como um pretexto para manipular as pessoas? Exatamente. Por isso que o texto coloca aqui, com exceção deles. Mas por que é muito importante, né, antes de falar dos simuladores, falar da importância da dor ser acolhida enquanto queixa? Porque nós não podemos cair nesse lugar de quem identifica simulação, tá? Isso é muito complicado, né? Se nós formos fazer isso, nós vamos contrapor essa frase: sempre que existe dor, sempre existe dor quando se queixa dor. É o que acontece hoje, né? Muitas pessoas descredibilizam a dor, desqualificam a pessoa. Mas você reclama de dor todo dia, né? Esse tipo de expressão. Então, o que é essa questão do simulador? O simulador é alguém que ele conscientemente finge a dor, tá? Ele não sente a dor e diz ter a dor, tá? Diferente daquela pessoa que não tem uma causa fisiológica, mas ele está sentindo. É diferente, tá? O simulador, ele conscientemente sabe que ele não tem dor. Só que ele manipula a situação para ele ter um favorecimento. Deixa eu te dar um exemplo. Isso é muito comum no SUS, tá? O sujeito está lá esperando horas o atendimento lá no banquinho, quando tem um banquinho, né? Às vezes em pé. E vocês já devem ter ouvido alguém dizer disso, né? No SUS, se você não chegar gritando, você não é atendido, né? Cria-se esse entendimento. Então, a pessoa, você tem que fazer um barraco. Se você não fizer um barraco, você não vai ser atendido. Então, a pessoa faz a simulação da dor, né? É um esparramo mesmo na sala de espera, né? Grita, ai, 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 uma cena, né? Uma dramatização, para que haja um atendimento. O atendimento seria o ganho secundário. Tem outras séries, né, de situações em que a pessoa pode fazer isso. Vou te dar um exemplo: a criança. Né? A criança faz muito... Deixa eu tirar minha internet aqui para não ficar pitando. A criança simula muito a dor para o ganho secundário, né? Ou para ter carinho, ou para se safar de uma situação. Às vezes ela empurrou o primo se espatifou no chão, aí ela começa, ai, 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 como se ela tivesse sentido dor também. Né? Para quê? Para que ela não tenha que se haver com o que ela fez, que é machucar o outro, né? Então, são exemplos de simuladores, tá? Mas como que nós trabalhamos diante disso? A partir do momento que o sujeito trouxe uma queixa de dor, ela é dor, até que o sujeito nos diga o contrário. E se ele não disser, é dor, ok? O problema da dor, introdução, dentro desse contexto, o que significa a dor? Há uma proposta de 3 níveis de dor. O primeiro, sinal registrado pelo ego de uma ameaça à integridade estrutural ou funcionamento do organismo. É o aspecto primeiro da dor, quando eu a identifico, né? Eu, sujeito acometido pela dor, identifico que alguma coisa não está legal, né?
Vamos colocar aqui, por exemplo, quando você está muito gripado, que começa com uma dor no pulmão. Aquilo primeiro sinaliza, você para, você sente a dor, você vê que a coisa não está legal. Esse reconhecimento de onde que está doendo, de qual a intensidade da dor, se ela vai passar, não tem aquele tempo de observação? Né? Que dor é essa? O que é isso aqui? É o primeiro nível. Se essa dor insiste, se ela progride, a gente passa para o segundo nível, que é quando você externa a dor, né? Você compartilha com o outro. Você pede ajuda, ou se não pede ajuda, pelo menos você diz, nossa, eu estou com uma dor que está me incomodando. Já tem uns 3 dias que essa dor está aqui. Né? Por isso que ela é um segundo nível. Geralmente, quando a gente diz para o outro, é porque a gente já passou pelo primeiro nível, que é de você entender que dor que é essa. E aí chega ao terceiro nível, que é o da simbolização. Pode direcionar a representação da dor como exemplo para manipulação dos outros ou alívio de culpa. Então, aqui eu não estou falando dos simuladores, tá? Aqui é outra coisa. Quando a pessoa tem uma dor, ele está com uma dor, e aí, de repente, a partir dessa dor real, ele passa a receber muita atenção. Pode acontecer que esse sujeito não queira se livrar da dor, porque é muito inconsciente, ele não sabe disso. E aí essa dor ela não vai embora. Eu conheço pessoas que sentiram dor a vida inteira. E elas sentiram mesmo, né? E porque a dor, elas não queriam se livrar da dor, né? Quando começava um tratamento que ele poderia dar um efeito, essas pessoas davam um jeito de burlar o tratamento. Não vou tomar essa medicação, não. Eu ouvi dizer que o efeito colateral é pior do que o benefício. Não vou tomar de jeito nenhum. É uma forma de sustentar a permanência da dor. Esse médico, não gostei, não. Você viu como é que ele falou comigo? Outro eu vou, esse não. E vão uma série de manifestações de resistência, né? Para que o sujeito continue com seus ganhos secundários, ele permaneça com a sua dor. Outra possibilidade, né? Alívio da culpa, né? Foi o que a gente falou que é algo muito atrelado à religiosidade, né? Enquanto eu estou aqui na minha dor, eu estou pagando os meus pecados, né? Eu estou pagando o preço, mesmo que o sujeito não verbalize isso, mas no seu inconsciente seja o que está operando. Então, a dor tem que se fazer permanecer, né? Porque senão esse sujeito não vai dar conta de viver sem ela. Viu como que é complexo quando a gente fala de dor, né? Não dá para generalizar, não dá para ter um padrão. Por isso a importância da psicologia, né? Porque senão esse sujeito ele pode, às vezes, passar uma vida inteira tomando remédio, pulando de médico em médico e não conseguir se tratar. Jaqueline, então é garantia que a pessoa vindo para terapia ela vai resolver o problema dela? Não é garantia. O mesmo movimento que esse sujeito faz com o médico, ele pode fazer com o psicólogo, tá? Você viu o que aquela mulher fez comigo? Me deixou 10 minutos me esperando lá na salinha dela. O que essa Jaqueline está achando que ela é? Eu não. Né? Então, assim, não é garantia, mas é uma ferramenta a mais. Por quê? Geralmente, o paciente cometido da dor, ele gosta de falar da sua dor. Ele tem necessidade. E aí, nessa de falar da sua dor, talvez o psicólogo, pela sua escuta e a interação, cria-se a transferência, né? E a partir da transferência, talvez haja a condição necessária de trabalho psíquico. Não é uma assertividade, mas é uma possibilidade. Então, esse é o terceiro nível. Lá embaixo eu coloco assim. A criança tem uma boa tolerância à dor. Alguém que fala alguma coisa? Fabiana? Parece que clicou aqui o seu, não? A criança tem uma boa tolerância à dor, que tem grande importância no processo de desenvolvimento. A criança ela tem outro tipo de relação com a dor em relação ao adulto. Não tem comparação, tá? Porque a tolerância da criança é muito grande. Você vê que a criança ela machuca, ela vive com as tampas do joelho arrebentada, né? Pelo menos as crianças, acho que da nossa época, né, gente? Mas mesmo as de hoje, né, que não tem muito acesso ao asfalto, né, ou um monte de terra, areia, a criança vive roxa, né? A criança sempre está machucada. E por que disso, né? Se a criança não tivesse tolerância à dor, ela viveria com medo.
e isso impediria o desenvolvimento. A criança, ela cai, ela chora. É inacreditável como depois de 30 segundos ela já está correndo e fazendo a mesma coisa, correndo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento, né? Porque ele não paralisa diante da dor. Isso também requer um risco, né? Por isso que criança precisa de um adulto tomando conta, que é capaz de ele estar com a perna arrebentada e insistir na brincadeira. Vamos lá. Neurofisiologia da dor. Gente, essa matéria é uma matéria da medicina muito extensa. Meu filho morreu de rir, como que eu resumi isso num slide. Eu falei com ele, é porque não nos interessa muito. Mas tem algo aqui importante, né, para a gente entender, né? E aquilo que é tão importante aqui não é para nós, é para o médico. Mas vamos lá. A distinção do limiar, são 3 limiares diferentes. Aqui, esse gráfico ele é feito com base na nossa tolerância à temperatura. Tá? O corpo humano ele tem uma tolerância que chama de limiar fisiológico. Esse verdinho clarinho aqui, ó, limiar fisiológico. Quantos graus que é possível nós suportarmos? 44 graus Celsius, ok? Nós suportamos até 44 graus. Depois desses 44 graus, espera aí só um pouquinho, nós ainda temos um limiar de resistência. Até onde que essa temperatura pode chegar sem provocar um dano maior no nosso organismo. Mas o limite do limite são 48 graus. Cadê meu cursor? 48. Então, com 44 começam os desconfortos e nós suportamos esses desconfortos até o 48 graus, ok? Essa diferença de 4 graus, que a chave está marcando aqui, nós chamamos ela de limiar de tolerância. Perdão. Limiar de tolerância aos 48 graus. Essa diferença de 4 graus é o limiar de resistência, ok? Então, qual que é a nossa resistência? 4 graus, que é a diferença entre os 44 e os 48. Por que isso é muito importante? Porque aqui nós temos o aspecto subjetivo e nós temos o aspecto cultural. Aonde? Aqui no limiar fisiológico, nós temos aquilo que é comum a todo ser humano. É o fisiológico, é o corpo, né? Do brasileiro, do americano, corpo humano, 44 graus. Aqui no limiar de tolerância, cada sujeito vai manifestar de um jeito, e isso é muito marcado pela cultura. Por exemplo, talvez o sujeito americano, né, da cultura norte-americana, lá nos Estados Unidos, quando ele estiver aqui nos 48, ele já vai estar no limite do suportável e ele vai estar calado, ele não vai falar. E se ele falar, ele vai falar de uma forma muito contida. Né? Nossa, hot, very hot, mas de uma forma, né, contida. Nós brasileiros, eu acho que com 43 nós já estamos abanando, todo mundo em comum. Você também está sentindo calor? Nossa, tá insuportável, não está aí, aquela coisa fica comunitária. Isso é nosso, né, da cultura latino-americana, né? Não é um problema para nós dizer daquilo que está incomodando, pelo contrário, né? Temos até um outro problema. É muito natural a gente falar de uma forma dramática, né? Não está nem tanto calor, aquela coisa. Isso é cultural. Lá na cultura americana, eu estou te dando um exemplo real, não é uma suposição, é feio você demonstrar fragilidade em público, né? Isso diz de fraqueza, né? Você tem que ser contido nas suas emoções, porque esse sinal de equilíbrio, de força, é ligado à cultura deles. Ou seja, as incompatibilidades. E aí cabe ao profissional da psicologia entender a cultura brasileira. Não é um desafio para nós, porque nós fazemos parte dela. Mas mesmo dentro da nossa cultura,
nós vamos ter as diferenças subjetivas. Tem a pessoa mais contida e tem a pessoa mais expansiva. Então, muito cuidado com isso, porque no senso comum, o que acontece? As pessoas contidas, a gente pensa que elas estão sentindo menos dor. E as pessoas expansivas, que elas estão sentindo mais dor. Ou o contrário. A gente pode achar que o expansivo está exagerando, né? E que o contido, quando falar, é porque a dor está muito intensa. Então, muito cuidado. Oi. Quando a gente fala de psicossomática, a gente fala de sentir essa dor no corpo, né? No biológico. Tem algumas pessoas que elas têm, eu não sei se é assim, consegue sentir dor, tem essa falta de sensibilidade, é como se fosse imune à dor. Como que acontece essa questão de psicossomática? Se eu não sinto dor, porque as pessoas não são livres da psicossomática, mas elas não sentem a dor física. Olha, você está se referindo a algum exemplo? Eu não conheço quem não sinta dor. Não, é porque tem não sei se eu não sei como que é direito, mas é um problema de saúde onde as pessoas elas ficam insensíveis à dor, elas não sentem a dor. Tá, mas aí, sim, eu Tipo, conheço você pode esse se quadro. queimar. Não, mas ele não é um quadro psicológico, ele vai ter efeitos psicológicos, mas esse é um quadro fisiológico, né? É uma alteração nervosa, né? Onde o pouco que eu sei dessa doença, tá? A transmissão da dor que é feita pelo sistema nervoso, ou ela não chega no cérebro, ou ela não é interpretada. Eu não me lembro se tem as duas situações ou é uma ou outra, né? Mas não há uma captação da informação nervosa, né? A sinapse dessa dor, né? Então é algo orgânico, tá? Então, assim, não tem um estudo psicossomático de porquê disso, porque é físico. O que nós estudaríamos enquanto psicólogos? Se nós recebemos um paciente assim, como que é você ter um problema neuronal que faz com que você esteja em risco o tempo todo? Aí esse seria o aspecto, né? Porque a dor, ela é um sinalizador, né? Essa dor cutânea, né? Ela me protege da temperatura alta, baixa, toques, né? Perfurações, enfim. Um sujeito que tem essa patologia que você está descrevendo, ele fica sem essa proteção, né? Alguém que tem que ser vigiado o tempo todo. Então, nós trabalharíamos dessa forma. Se a pessoa é consciente desse problema, se ela não é, que gozo que ela tem em torno disso, dos cuidados que ela recebe, seria nessa direção. Tá bom? Respondi? Sim, sim. Ok. Então, assim, é muito importante nós sabermos acolher, né, qual que é a forma que o sujeito manifesta a sua dor. Isso é único. Isso é único. E termos a atenção, eu acho que aqui é o principal trabalho do psicólogo, né? Qual que é o significado da dor para aquele sujeito? Que é muito mais do que ter ou não ter a dor. O que ele está fazendo com a dor, né? Por que ela está ali? Qual que é a localização na história dele? Eu tive uma experiência há uns dias aí para trás, que quando eu tive a experiência, eu já estava lendo essa matéria, e eu falei, nossa, foi um presente para eu levar para a nossa aula virtual. Eu atendi uma paciente que ela, nessa situação já, né, de Covid-19, ela teve uma manifestação física, né? Ela não atrelou uma coisa com a outra. Ela só me mandou mensagem que ela não poderia fazer a sessão porque ela estava de cama. Gente, daqui 10 minutos termina a nossa live porque o Zoom fecha com 40 minutos. Quando apagar aqui tudo para gente, vocês voltem no mesmo link, tá? Que aí eu também volto e reabro. Então, essa paciente disse que não poderia marcar, que a coluna dela travou. Me chamou a atenção porque essa paciente nunca queixou, já tendo ela há um tempo, de problema de coluna. Eu achei aquilo estranho. Mas, enfim, falei que quando ela melhorasse, né, que a gente agendasse. E foi dito e feito. Ela me passou uns 3 dias, ela agendou comigo e a gente fez uma sessão virtual, né? Eu tenho atendido online
E aí ela estava mesmo deitada, me mostrou pelo celular, posicionou de forma, né? Depois assim pro rosto, me mostrou ela acamada. E aí essa paciente começou a falar como se aquilo ali fosse uma situação totalmente desligada da história dela. E nós fomos juntando as peças, né? E fomos vendo que, na verdade, ela teve uma grande descarga emocional por causa da tensão, né? Com essa situação toda. E ela ficou muito angustiada e ela fez essa descarga no corpo e travou a musculatura da dorsal. E aí foi muito interessante que quando ela deu conta disso, ela fez assim, peraí, ué, mas quando eu passei por aquele problema, eu também tive um problema de dor. E aí ela foi lembrando um monte de situação. E aí nós fechamos a sessão com essa análise dela, né? Sempre que ela tem uma grande, forte emoção, boa ou ruim, né? Ela faz esse registro no corpo. A dor tem que estar presente. Passou a sessão, veio outra sessão, ela já fora da cama, porque eu trabalhei isso com ela, você não está doente, né? Fizemos um movimento de sair do leito. E aí essa paciente, ela fez um insight fora do setting terapêutico, né? Lá ela, com as reflexões dela, ela trouxe assim para mim. Jaqueline, eu lembrei que quando eu nasci, a minha mãe dizia que eu era muito doentinha. A minha mãe falava que tinha medo de eu não sobreviver e que ela teve que cuidar de mim com muito carinho, porque senão eu não vingava. Gente, eu achei isso tão espetacular, porque aquela mulher conseguiu localizar o porquê que ela manifesta sempre as emoções dela com a dor, né? Porque carinho, cuidado ficou atrelado à dor, à doença. Hoje, ela não é uma pessoa que gosta de chamar atenção, a questão dela não é essa. Mas quando ela sente dor, ela se sente cuidada. Quando ela se sente doente, ela se sente acolhida por ela mesma. Olha que interessante, né? Eu não vejo outro lugar a não ser a terapia para dar conta disso, né? E a partir dessa reflexão, né, virão outras situações, mas quando ela chegar cheia de dor, eu vou lembrar para ela: tem outras formas de se cuidar, fulana, tem outras formas de se amar. Né? Então, eu acho que é dando lugar ao sujeito e percebendo como que ele comunica a dor que a gente pode operar no campo da psicologia. Vamos lá. Tá ficando claro? Tá possível entender? Tá? Então tá, vou caminhando aqui. Classificação das dores, origem periférica, central e psicogênica. O que é a origem periférica? Superfície, né? A pele, são as dores primeiras, né? Vamos colocar assim, quando é um agente externo. Profunda, geralmente são os agentes internos, né? Somática e visceral, por exemplo, uma dor na vesícula, dores de estômago, né? São dores internas. Onde geralmente um agente, ou um tumor, ou uma ferida, ou um rompimento, né? A dor referida, longe da origem. Essa dor aqui ela é muito interessante, porque ela causa muita angústia. O que é a dor referida? Dores de estômago, geralmente são sentidas como dores no ombro, né? Por quê? O nervo que faz a captação no estômago, né, das informações do estômago, sensitivas, né, é o mesmo nervo que também captura as informações. Vai cair a nossa conexão. É o mesmo nervo que faz a captura das informações no braço. Então, o que acontece? Quando esse nervo leva a informação para o cérebro não identifica bem se a dor é aqui ou se ela é no estômago. Então, o braço dói sem ele estar doendo. Né? Olha que interessante, porque é o mesmo nervo, então há um erro, vamos dizer assim, de forma bem grosseira, de interpretação, ok? O infarto também,
né? É comum a pessoa, quando está infartando, ali nos momentos pré-infarto, sentir uma dor no braço, né? É a mesma explicação disso daqui. Origem central é a dor de deaferenciação, né? Que são as dores nervosas. E aqui nos interessa que é psicogênica, que são as dores, perdão, né, gente? Coloquei muito errado isso aqui, isso que nos interessa. Deixa eu consertar esse equívoco aqui. O que eu quis dizer com que aquela que nos interessa? Talvez seja aquela que mais venha para nós, ok? Por quê? O sujeito fez os seus exames, não achou nenhuma base, né, nenhuma etiologia física, e aí o que o médico faz? Manda para o psicólogo, né? Antigamente mandava para o psiquiatra, hoje manda para o psicólogo. E aí nós vamos fazer a investigação dessa dor. Mas isso não significa que as outras dores não sejam passíveis de serem trazidas para a terapia, tá? Esse é o conserto que eu quero fazer. Se o sujeito trouxe, é aquilo que nós vamos trabalhar, né? Pode ser que a dor seja física, como a fibromialgia, né? Como, por exemplo, algum processo alérgico, né? Eu já cuidei na clínica de paciente com alergia, sem uma explicação física, né? E nós fomos ter que trabalhar o que era aquela alergia que o sujeito estava, né? Não era uma doença psicogênica, foi diagnosticado o que era a causa da alergia, e mesmo assim teve alto impacto emocional no sujeito e nós tivemos que trabalhar, ok? Deixa eu passar aqui. Nós temos 2 tipos de dor. Hoje nós vamos estudar apenas o primeiro. Nós temos a dor aguda e nós temos a dor crônica. São quadros diferentes, tanto do ponto de vista médico quanto psicológico, tá? Os efeitos e a forma como se vivencia é diferente. Hoje nós vamos falar apenas da dor aguda, ok? Qual que é a duração, né, da dor aguda? Ela é transitória, ela vem num pico, né? Ela rapidamente se eleva, ela é uma dor forte, né? Mas ela também cede, né? E é aquela história, né? O tempo ele é relativo. Você sorrindo 10 minutos é uma coisa, você sentindo dor 10 minutos é uma eternidade, né? Então, quando eu digo que ela é transitória, não significa que isso é menos, né? Por ela ser aguda, ser um pico muito alto, ela transtorna o sujeito, né? O que seria uma dor aguda? Né? Uma dor, como eu falei, de vesícula, uma dor renal, a dor de parto, né? São todas dores agudas, né? Significado para o paciente, né? O significado positivo, né? O que tem de bom nessa dor? Indica lesão ou a doença. O que faz as pessoas, às vezes, procurarem um médico, procurarem atendimento? É a dor, né? Quantas vezes nós vamos passar por uma consulta sem termos menor noção, né, da gravidade ou do que tem lá dentro, fomos para ter alívio da dor, né? Inclusive, isso é um dos grandes complicadores, né? Porque hoje nós temos acesso fácil aos analgésicos, então nós temos a tendência à automedicação. Então, vem uma dor, eu tomo remédio, fico livre dela e esqueço que se a dor veio é porque tem alguma coisa que a desencadeou. E deixo de dar lugar a esse positivo da dor, que é servir como um sinal, né? Ela servir como um alarme. Nós nunca podemos perder isso de vista. A dor é um alarme.